Se eu fosse forte! Eu sempre fui o mais fraco do grupo. Já tiraram sarro de mim tantas vezes, mas eu posso dizer que sempre dei o meu melhor. Aquele papo de gratidão era uma grande piada. Os egoístas que só pensam em si mesmos é que se dão bem no final. Eu também tenho uma família. Eu também quero voltar pra casa vivo. Aqueles que têm força de sobra saem em vantagem sempre. Os fracos não podem fazer nada perto daqueles que são fortes, a não ser tremer e ficar parado esperando ser salvo. Os mais fracos são desprezados pelos outros. Não adianta ser esperto, ser astuto, nem pensar rápido. Não adianta ser uma pessoa empática na frente das pessoas fortes. Nada disso vai te salvar. A bondade não vai me salvar. É por isso que eu vou ficar mais forte. Por isso que eu cheguei até aqui. Esse é o lugar onde só os fortes sobrevivem. Ou eu agora vai conseguir.